Boa noite, meu nome é Armando e eu pertenço à equipe de estudos do Grupo Espírita Fraternidade. Hoje nós vamos estar juntos para conversarmos, meditarmos e refletirmos sobre uma página do livro e da coleção do Emmanuel, Fonte Viva, do capítulo 28, intitulada Alguma Coisa. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão mais velho e amigo, Humberto e demais companheiros do Fraternidade, nossos mentores e aqueles que nos assistem, queremos agradecer mais uma vez a oportunidade da reflexão, do autoconhecimento e da vivência interior da vontade de Deus em nossas vidas, trabalhando o nosso coração em primeiro lugar e a nossa razão, a fim de que possamos sermos bons instrumentos, como cartas vivas, na entrega da vontade do nosso Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus. Olá! Hoje, então, nós vamos conversar do capítulo 28, E ele nos fala: não necessita de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Jesus. Quem são esses enfermos? Somos nós que ainda estamos na esteira das reencarnações. E por que nós nos encontramos enfermos? Porque ainda somos aqueles alunos que não aceitamos e nos rebelamos quanto a vivenciar e entregar a vontade do Criador na qualidade que Ele nos pede, como Pai. Os sãos são aqueles que já entregaram, estão numa fase de trabalho de colaboradores, cooperadores e que não têm mais nenhuma sombra de imperfeição, de escuridão em suas almas. Quando a gente fala em perfeição, nós estamos falando em entrega, por e feito, feito por, é entrega. Entregando os conteúdos das respectivas séries, nós temos direito de acesso a subir para as demais. E o Emmanuel comenta: quem sabe ler? Ora, quem sabe ler é porque já aprendeu. Não se esquece de amparar o que ainda não se alfabetizou. E quando ele fala quem sabe ler, não é ler nos manuais registrados dos livros. Não. Ele está falando da leitura na cartilha da natureza, que é uma cartilha que traz todo um texto invisível e só aqueles que conseguem sentir, e quem sente é porque compreendeu, conseguem entregar para o Criador a sua vontade sem nenhuma mácula. Então, quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Nós precisamos ser uma carta viva. E uma carta viva, ela não fala, ela é silenciosa. Ela simplesmente mostra o que a lei diz. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Ciência é laboratório. Ciência é prática. Ciência não é argumentação, alegação. Ciência é a entrega do serviço ou do produto que nós estamos ensaiando. O foco da entrega sempre será a individualidade de nossa alma. É a vinha onde Deus e Jesus, o mordomo, trabalham dentro de nós.
Essa vinha, ela tem duas partes. A primeira, a parte emocional, e a segunda, a parte racional. Nessa vinha, o dinheiro não é oferecido pelas horas de trabalho, porque essa vinha é uma vinha de amor. E o amor não tem preço. O amor não pode ser medido. A lei de justiça, sim, mas a lei de amor, não. Por isso o Criador deu um denário por aquele que trabalhou 1 hora ou pelo que trabalhou 11 horas. Esse denário, na verdade, é a entrega da obra, que não é avaliada pela quantidade, mas é avaliada pela qualidade da entrega, segundo o nível que cada qual possui, a série onde ele se encontra, emocional e racional. Ele diz, quem desfruta o equilíbrio orgânico é porque o perispírito está equilibrado. Não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Converse, compartilhe, mostre silenciosamente como a gente pode proteger o nosso perispírito, que é a fonte de saúde ou de doença, segundo a obediência à lei divina ou a desobediência. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, fé no próprio espírito, fé é testemunho, fé é entrega silenciosa, sem revolta, com alegria, com determinação e que não se abate. Ou seja, nós entregamos ao Criador aquilo que Ele nos pediu para plantarmos na vinha do coração e na vinha da razão. Suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando a desvencilhar-se das trevas. Bem interessante isso, quando ele diz, a fé raciocinada precisa ser responsável. E só há responsabilidade quando entregamos o serviço. Se nós não entregarmos esse serviço com qualidade, nós demonstramos que ainda não temos a fé. E se não temos fé, nós ainda somos irresponsáveis e carregamos trevas ao invés da luz. E ele continua, quem possua recursos para trabalhar, não esqueça, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Bem, quem possua recursos para trabalhar. Ele está falando o seguinte, quem tem competência, quem tem habilidade, quem tem a capacidade de orientar, de ensinar, não esqueça do irmão. Ou seja, não faça o dever de casa dele, mas dê suporte, ou seja, dê apoio constantemente, com paciência, com tolerância, para que ele tenha o tempo de perceber como se entrega a tarefa de trabalho que o pai espera dentro de si próprio, assim como nós fizemos. E ele continua, quem estime a prática da caridade, e a caridade é diferente da lei de amor. A lei de amor é uma lei em que eu e o Criador estamos numa relação exclusiva. É uma lei de vivência pessoal e interior. Ninguém entra no nosso mundo interior, só Deus se encontra lá. E quando eu entrego a vontade do Pai, na lei que se encontra em minha consciência, em estado latente, desde o início da criação, e isso é muito bonito, quando a gente diz estado latente, estado adormecido, como o grão, que traz todas as características da árvore.
desde o início da criação, é o mesmo que a gente vê lá na parábola da vinha, quando o Senhor, que é Deus, e o mordomo, que é Jesus, e o Senhor sai de madrugada para convidar os trabalhadores. Bom, a madrugada, ela começa em que momento? A partir da meia-noite. De meia-noite às 6 horas da manhã é considerado o período da madrugada. E o que é essa madrugada da parábola? É o período em que aquela individualidade que o Deus criou, que é princípio inteligente, aquele germe que desde a origem está sendo convidado para o reino dos céus, ele vai ter para agregar experiências e depois, quando mudar da categoria de princípio inteligente para ser inteligente, a partir das 6 horas da manhã, que é quando o Senhor sai para convidar os outros, que já são seres inteligentes, até às 18 horas, porque de 6 da manhã às 18 horas ele vai convidando e renovando os convites. A hora significa as reencarnações que ele nos oferece para poder fazer a entrega da qualidade, não é de quantidade, na parte emocional e na parte racional. Então, e a caridade não. A caridade é uma lei de convivência social. Depois que eu conseguir gerar o fruto de luz e entregar o modelo da vontade do Pai na qualidade exigida, eu vou ter que ser uma carta viva para estimular aqueles que se encontram ao meu redor, por meio da lei da caridade, que é uma lei de contato social, a promover em si, esta mesma jornada, esta mesma caminhada. Compadeça-te da alma endurecida, beneficiando-a com as vibrações da prece. Ou seja, o nosso contato pessoal, a nossa vibração, ela funciona como uma britadeirazinha que vai quebrando, aquelas cascas até aquele ser interior ter condições de romper as suas dificuldades e começar a germinar em benefício próprio. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe, como exemplo, os elementos indispensáveis ao reajuste. Ser humilde é ser fiel, leal, obediente. A diferença entre fiel e fidelidade e lealdade é a seguinte: Deus exige de nós a lealdade. A lealdade sempre estará vinculada à lei. Assim os homens também pensam, Eu preciso ser leal à lei. A fidelidade está vinculada a pessoas. Como Deus não pede a nossa fidelidade a pessoas, ele pede a nossa lealdade à lei, que é a sua vontade. Nós precisamos compreender e mudar o nosso paradigma de referência. Quem seja melhor, detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta e da ignorância. E é interessante, aqueles que ainda agasalham a maldade dentro de si, eles trazem os resquícios das condições de princípios inteligentes, precisam da britadeira para destruírem aquelas cascas, aquelas crostas que ficaram aí, que insistem e persistem. Embora na categoria de seres humanos, eles se encontram ainda escravos e impedidos de receberem a luz, e o amor divino, porque as janelas do seu coração e as janelas da sua razão ainda estão fechadas. Isso nos faz lembrar, certa feita, do Sócrates, 400 anos antes do cristianismo, quando estava num debate com seus discípulos, eis que entra uma pessoa sem noção e começa a falar cobras e lagartos dele e dá um
tapa no rosto de Sócrates. Sócrates não foi reativo. Os alunos ficaram indignados, acabaram imobilizando o rapaz e o colocaram para fora de casa. Retornando, um deles pergunta: mas mestre, que absurdo! Como é que uma pessoa adentra esse espaço, fala cobras e lagartos, lhe dá um tapa no rosto e o senhor não reage? O que é isso? Sócrates para pausadamente e faz a seguinte pergunta para o discípulo: você teria coragem de colocar um burro no banco dos réus para ser julgado por um tribunal a fim de que ele recebesse uma condenação e uma sentença? E o discípulo disse: não. Pois é, ele não precisa de punição, ele necessita de educação. E é isso que a mensagem fala. A humildade pede, perante o orgulho, educação, não punição. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. E aí vale a pena a gente comentar um pouquinho quando ele diz assim: divida a graça. Qual é o sentido dessa palavra graça? Graça não é o que a gente recebe de outro de graça, não. Não é Deus que vai nos dar de graça alguma coisa. Não, não significa isso. A graça é uma palavra em que traz a marca de que nós realizamos alguma conquista e essa conquista incorporou-se ao patrimônio da nossa individualidade e nas existências seguintes, se nós a usamos conforme a vontade do Criador, nós podemos carregar essa graça para as evoluções seguintes. Nada é de graça, porque a lei é de justiça. Só se paga salário para quem trabalhou. Se a pessoa não trabalhou, ninguém vai receber nada gratuitamente, porque isso seria uma injustiça. E Deus não é injusto. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. Por que esses outros têm dificuldades maiores que as nossas? Porque eles estão em séries diferentes. Se nós já temos facilidades sobre aquelas dificuldades que eles passam, significa que nós já entregamos ao Criador aquelas lições. Mas nós não podemos fazer a lição deles para que eles possam chegar à nossa condição. Os esforços, a perseverança, a renúncia, o trabalho são marcas exigidas para que ele tenha o mérito e o direito de incorporar ao patrimônio da sua individualidade aquelas experiências. A vida, continua Emmanuel, não reclama, não exige o teu sacrifício integral em favor dos outros. O sacrifício integral em favor dos outros. O sacrifício integral é para nós. O parcial é para com os outros. Mas a benefício de ti mesmo, o que confirma que o benefício integral é primeiramente para conosco. Não despreze, não desdenhe fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Olha, quando ele diz aqui que o benefício parcial é para com os outros e que nós precisamos trabalhar na felicidade comum, a gente precisa entender o que significa amar os outros. Outros significa tudo aquilo que está ao nosso derredor. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, o reino espacial. Esses são os sacrifícios parciais que nós precisamos ter, a colaboração da individualidade para com o interesse coletivo. Tá, muito bem, se eu jogar um papelzinho na rua,
eu violei o próximo. Se eu cortar uma árvore inadequadamente, porque ela precisa de poda, mas por maldade, eu violei o próximo. Se eu contaminei uma fonte, um rio, eu prejudiquei o próximo. Se eu prejudicar um ser humano em qualquer ordem, eu estou violando a lei divina. E isso vai ter reflexo e eu vou ter que responder por isso. Por isso que nós nascemos muito endividados. Quem toca fogo numa floresta está violando quantos próximos? Os rios, as árvores, os animais, o meio ambiente. Olha quanta agravante esse espírito está adquirindo, além das pessoas que forem vítimas. Então, muitas vezes, quando a gente entra em algum entreveiro com o outro, nós temos que tomar muito cuidado para ver quem é que está ao nosso redor, porque dependendo dessa atitude, nós podemos estar aumentando e agravando as nossas penas perante o Código Penal Divino. Assim, amigos, muito obrigado pelos cuidados, pela atenção, pela paciência, pelo carinho que nós estamos tendo, pela oportunidade de refletirmos um pouquinho sobre esses ensinamentos. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela assistência espiritual que se encontra no presente momento, auxiliando a todos nós a buscarmos compreender, entender, aceitar e vivenciar a vossa lei. Que ela possa fazer morada em nossa consciência, que nós possamos nos libertar dos calhaus que impedem que o nosso espírito possa receber a luz divina no nosso coração e na nossa mente, a fim de que a gente possa produzir a nossa subida na grande espiral evolutiva e sermos melhores servidores da vossa vinha e da vossa vontade. Que nós possamos, Senhor, galgar novas experiências e sermos mais produtivos, mais fraternos, mais justos, mais tolerantes, mais misericordiosos e companheiros do outro, em todos os reinos da criação. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Até lá. Tchau. Até a próxima.